A nossa escola vai agora começar, e ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa escola vai agora começar, e ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Pai amado celestial, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, pela vida de cada criança, Senhor, que está assistindo essa EBF, Senhor, por tudo que for feito aqui, que seja para a tua honra e para a tua glória, que venha alcançar cada coraçãozinho, Senhor. Guarda toda criança de todo mal, Senhor, e que elas venham encontrar o verdadeiro caminho, Pai. Essa é a oração que eu te faço e agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, crianças? Tudo bem com vocês? A tia Lu tá ótima. Espero que vocês também estejam. Hoje, dia 5 de setembro de 2021, estamos começando mais uma EBD da nossa Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa. E nós estamos começando uma série de lições onde o tema é o único caminho. Como assim, tia Lu, o único caminho? Único é uma coisa só tem um. E caminho é onde nós seguimos. Se você quer saber mais sobre esta história, sobre esta lição, é só ficar aí, ó, bem quietinho, prestando atenção na nossa EBD. E para ficar melhor a nossa EBD, nós já oramos, né? Nós vamos cantar um pouco para despertar, né? Vamos despertar um pouco cantando com a tia Lu? A tia Lu precisa da ajuda de vocês. Vamos lá, crianças! Um sabão lava o meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Crianças, imaginem que vocês precisam ir a um lugar que vocês nunca foram antes e vocês não sabem como chegar a esse lugar. Só que tem um amigo de vocês que já foi lá, ó, muitas vezes, muitas vezes, e passa informações facinho, tudo explicadinho para vocês chegarem até lá. O que vocês escolheriam? Seguir as informações que esse amigo de vocês deu ou seguir por outro caminho e se perder? Lógico que é seguir as informações do amigo de vocês, não é? Pois é, crianças. Vocês sabiam que na Bíblia Deus nos disse que existe apenas um caminho só? Um caminho, não tem dois, não tem três. Um caminho só para nós sermos salvos dos nossos pecados e sermos, ó, assim com Deus, sermos amigos de Deus. Mas sabe o que acontece, crianças? Muitas pessoas ouvem sobre esse caminho e acham que é fácil demais. Não, é fácil demais, eu vou por outro caminho. E sabe o que acontece, crianças? Elas acabam ficando separadas de Deus para sempre. Que triste, né, crianças? Deus, ele preparou um caminho simples para mim, para você, para nós seguirmos. Vocês sabem que caminho é esse? Não? Crianças,
Adão e Eva, eles pecaram, escolhendo um outro caminho do que o caminho que Deus lhes ordenou, lhe mostrou. E sabe o que aconteceu, crianças? Eles pecaram. Mas Deus prometeu que ia enviar um Salvador e salvaria as pessoas do castigo do pecado. Muitos anos depois, Deus escolheu uma família e prometeu que o Salvador nasceria um dia nessa família. Mas passaria, milhares de anos até que o Salvador viesse. Antes da vinda do Salvador, a família que Deus escolheu se tornou uma grande nação, que se chamava Povo de Israel, os israelitas. Vocês querem saber qual foi esse caminho? Prestem atenção, ouça com atenção que vocês descobrirão que caminho é esse. A nossa história de hoje se chama A Serpente de Bronze, o único caminho para você ser salvo. Fazia parte do plano de Deus que seu povo, os israelitas, que eles viajassem do Egito para uma outra terra, uma terra que Deus prometeu dar a eles. Foi uma viagem longa e difícil. Tinha muitas pessoas. Tinha idosos, jovens, mães, pais e até mesmo crianças muito pequenas. Conforme eles iam caminhando, eles foram ficando chateados. Eles estavam com calor, com sede e cansados. Reclamavam até da comida que Deus tinha providenciado. E começaram a falar contra Deus e contra o homem que Deus escolheu para ser o líder deles, que era Moisés. Eles estavam zangados com Deus e não tinham gratidão pelo que Deus lhes tinha dado. Crianças, quando nós somos ingratos, isso é algo grave. Isso é pecado. Quando nós não somos agradecidos pelo que Deus nos dá, como, por exemplo, nossas roupas, alimentos que nós temos, isso é pecado. Os israelitas, eles não tinham gratidão por tudo que Deus tinha lhe dado. Eles falaram contra Deus e contra o que Deus tinha planejado para eles. Algo terrível aconteceu quando o povo começou a falar contra Deus. Deus enviou cobras venenosas para o meio do povo. As cobras morderam as pessoas e muita gente morreu. Mas, tia Lu, por que Deus enviou cobras para ferir o povo? Deus não amava o seu povo? Sim, crianças, ele amava muitos israelitas, tanto que escolheu eles para serem um povo especial. Eles seriam a família do Salvador. Deus os amava, mas tinha que castigar o pecado. Deus nos ama, mas Deus é justo. Deus precisa castigar o pecado. Ser justo, crianças, significa sempre fazer o que é certo. Deus nos ama, mas Ele é justo. Deus também
amava muito seu povo escolhido, os israelitas, mas teve que castigar o pecado. Muitas pessoas foram mordidas pelas cobras venenosas e morreram. As pessoas começaram a perceber que tinham feito uma escolha errada quando começaram a reclamar. E elas pediram para que Moisés, o seu líder, orasse por elas. Então, Moisés, crianças, falou com Deus, orou para Deus, pedindo que ajudasse os israelitas. Como Deus nos ama e é justo, ele ouviu a oração de Moisés e falou para Moisés fazer uma serpente e colocá-la sobre um poste, e que quem fosse mordido pelas cobras e olhasse para elas, viveria. E foi o que Moisés fez. Moisés foi fazer a cobra de bronze, viu, crianças? E pendurou ela em um poste, onde todas as pessoas pudessem ver facilmente. Crianças, o que foi mesmo que Deus disse que as pessoas tinham que fazer, as pessoas que fossem mordidas pelas cobras? Vocês lembram? Isso mesmo, criança. Elas deveriam olhar para a serpente de bronze e elas viveriam. Havia outro meio, outro caminho para a salvação das pessoas que eram mordidas pelas cobras, crianças? Vamos pensar. Não, crianças, não havia. Havia só um caminho, que era ter fé no que Deus disse a Moisés e olhar para a serpente de bronze. Há apenas um meio, um caminho para sermos salvos. E não é fazendo coisas boas, não é indo à igreja toda semana e nem mesmo ler a Bíblia e orar. Não é nada do que nós possamos fazer sozinho. Tem que ser, crianças, do jeito de Deus. Nós devemos seguir pelo caminho que Deus para sermos salvos dos nossos pecados. Jesus, ele morreu na cruz, derramando o seu sangue. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele viveu de novo. Ele venceu a morte. Deus nos ama e Deus é justo. Só havia um caminho para os israelitas que foram mordidos por cobras serem salvos da morte, que era olhar para a serpente de bronze que estava no poste. Todos que tinham fé e olhavam para a serpente de bronze, eles viveriam novamente. Crianças, Deus cuidou do seu povo, os israelitas. Um dia, Deus enviou Jesus, o Salvador, para nascer desse povo. Anos depois, Jesus, o Salvador, também chamado Filho do Homem, foi colocado em uma cruz para morrer. Muitas pessoas que viram Jesus sendo crucificado na cruz tinham fé e acreditavam que Jesus era o Salvador, mas outras não acreditavam, crianças. O pecado nos separa de Deus e o pecado tem que ser castigado. Mas Jesus nos ama tanto, crianças, que morreu para nos salvar.
Na Bíblia, diz em João 3,15 que todo aquele que crê tem a vida eterna. Quando na Bíblia fala todo aquele que crê, crianças, é todas as pessoas. Qualquer pessoas. Pode ser eu, você, seu amiguinho, seu priminho. Tem que crer e aceitar a Jesus como Salvador para ter a vida eterna. Crer em Jesus é o único caminho para sermos salvos. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje e também que vocês tenham aprendido qual o único caminho, o verdadeiro caminho, que é crer em Deus e aceitá-lo como Salvador, entregar a nossa vida nas mãos dele. Crianças, agora nós vamos aprender um versículo da nossa história e da nossa aula de hoje, né? E logo após, nós vamos ver 2 corinhos e vamos cantar com a tia Alexandra, hein? Quero só ver, hein? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa EBD de hoje, que foi feito com muito carinho para vocês. Um beijão, até o próximo domingo. Tchau! O nosso versículo dessa semana se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11:6. Vamos falar com a tia Lu? Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos falar de novo? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos mais uma vez, criança? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Vamos falar mais uma vez? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa todos aqueles que o buscam. Agora, crianças, a tia Lu vai explicar o nosso versículo dessa lição. Vamos lá? No nosso versículo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, tia Lu? Ter fé, crianças, é acreditar no que Deus diz sobre si, sobre ele, fala sobre ele, ter fé nas coisas de Deus e nas coisas que ele vai fazer. É na Bíblia, é na palavra de Deus que nós aprendemos como é Deus, o que ele fez no passado e o que fará no futuro. É impossível agradar a Deus. A sua fé agrada a Deus, pois mostra que vocês acreditam que Deus ele é real e que sabe que ele quer que você tenha uma amizade com ele. A sua fé o capacita a seguir no caminho de Deus. E sem fé, nada que você possa fazer é suficiente para agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe. Pois não dá para você se aproximar de algo que você não acredita, né? Então, para nós se aproximarmos de Deus, nós devemos acreditar que ele existe. Nós não podemos se aproximar de Deus sem crer que ele existe.
que ele diz que é o caminho dele, é o único caminho. Então, para nós se aproximarmos de algo, de Deus, nós precisamos acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. A recompensa que Deus dá a todos que o buscam, que se aproximam e que confiam nele, é o maior presente de aniversário ou de Natal. É melhor do que dinheiro ou videogame ou ser famoso, crianças. É bem melhor. A recompensa é uma amizade, bem próxima com Deus. Quando nós temos fé, quando você tem fé em Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, você inicia uma amizade bem próxima com Ele, que é o Criador de todas as coisas. É Deus que criou o mundo, é Deus que governa todas as coisas. Espero que vocês, crianças, tenham entendido um pouco sobre o nosso versículo dessa semana, tá bom? Cristo sente amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vive está por mim no céu. Cristo me ama, Cristo me chama, Cristo proclama tão grande salvação. Cristo tem por mim amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. Cristo me ama, Cristo me chama, Cristo proclama tão grande salvação. Por gozar teu rico amor, quero amar meu Salvador, e a todos vou falar que ele veio para salvar. Cristo me ama, Cristo me chama, Cristo proclama tão grande salvação. Cristo me ama, Cristo me chama, Cristo proclama tão grande salvação. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Siga por toda parte, vá contar do Salvador. Siga por toda parte, vá contar do Salvador. Ele quer salvar, basta acreditar, de todo o mal vai purificar. Siga por toda parte, vá contar do Salvador. Ore todos os dias e Deus vai ouvir você. Ore todos os dias e Deus vai ouvir você. Conte o que te alegra e o que faz sofrer. Deus vai ouvir e vai responder. Ore todos os dias e Deus vai ouvir você.